Salve pessoas, estamos aqui para falar sobre a questão que ocorreu no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, sobre a HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças, ou como já foi traduzida, a Cruzada dos Inocentes. Em primeiro lugar, precisa a gente fazer uma diferenciação, que é as pessoas interpretarem que a HQ é uma coisa para crianças. Há muito tempo isso não é realidade, talvez nunca tenha sido, e é muito comum se confundir, né, que o público de quadrinhos é exatamente um público infanto-juvenil. Eu tenho aqui uma coleção de quadrinhos, né, e muitas dessas edições, inclusive, são classificadas como para adultos. Então isso já parte de uma premissa, isso já é um erro por si só. O segundo, falando da HQ em si, ela faz parte justamente das Salvadas Capas Pretas, que tiram, né, algumas histórias emblemáticas da Marvel, e essa particularmente, né, é mais uma delas. A Marvel, para aqueles que não sabem, ela sempre foi uma empresa que ela fez muita fama, ela cresceu justamente falando sobre questões de diversidade, questões identitárias, questões de minorias, como são tratadas, por exemplo, nos X-Men. E essa questão justamente dessa HQ dos Vingadores não é diferente. É tanto que essa história, logo no seu início, acreditem, né, não é uma surpresa, ela trata justamente dos jovens Vingadores enfrentando um grupo de supremacistas brancos, racistas e homofóbicos, e vejam só, e justamente por conta disso ela puxa essa temática para a discussão. A HQ não tem em nenhum momento conteúdo sexual, como foi classificado erroneamente pelo prefeito do Rio de Janeiro. Muito possivelmente ele, acredito, nunca talvez tenha lido nenhum quadrinho, nenhum gênero semelhante para fazer uma afirmação dessa, porque uma rápida leitura no quadrinho já derruba por si só esse argumento. E ela trata justamente por ter dois dos personagens, dos muitos envolvidos, é uma história, na verdade, de super-heróis. Essa temática é abordada, e num dado momento, dois personagens, que é o filho do Capitão Marvel e o Icano, né, tem um beijo entre eles. O fato é que isso se incomodou sim por ser um beijo homoafetivo. Várias HQs, elas tratam, né, tem cenas inclusive de heterossexuais, e isso nunca foi um problema, isso nunca foi abordado. Na própria mídia brasileira, a hipocrisia falar isso, na própria sessão da tarde, nós víamos noteiros, né, rolava peitinho na sessão da tarde. Então a questão que incomodou é de fato ser um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Esse é o ponto. E por conta disso o prefeito do Rio ordenou o recolhimento dessas obras, o que acabou tendo um efeito contrário, né? As edições acabaram sendo muito procuradas e por conta disso elas se esgotaram rapidamente. Mas o pano de fundo é que sim, se trata de censura, sim, se trata de homofobia. A própria Constituição Federal, nossa lei maior, ela garante a liberdade de expressão, e essas questões de orientação sexual não podem servir como pretexto para a gente recolher as obras, ou pior, determinar aquilo que as pessoas devem ou não devem ver, podem ou não podem ler. Essa escolha deve ser feita sempre pelo usuário, aquela pessoa que vai comprar a obra. Aquela pessoa que vai consumir o conteúdo, ela sim deve dizer se o conteúdo é adequado ou não. E com relação à Bienal do Livro, que é um evento multicultural que aceita e abraça todos os tipos de cultura, todos os tipos de etnia, todos os tipos de orientações sexuais, não poderia, claro, concordar com este tipo de posicionamento, reafirmo, de censura, né? Realmente um movimento de controle de conteúdo. Em função disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou garantindo a livre circulação das obras. Aqueles usuários que eventualmente tenham adquirido as obras, essa ou quaisquer outras, que tenham se sentido ofendidos com seu conteúdo, a Bienal permitiu a troca do conteúdo, então você pode ir lá, devolver o livro, pegar seu dinheiro de volta, ou trocar por uma outra obra que você ache mais adequada. Então não há realmente nenhuma justificativa para esse tipo de atitude, para esse tipo de censura prévia. Volto a dizer também, para esse tipo de ato de homofobia, porque, convenhamos, se ali fosse um beijo hétero, ninguém estaria preocupado ou estaria realmente fazendo nenhum tipo de recolhimento, colocando livros em saco pretos, nas próprias novelas que a gente assiste diariamente em todos os canais. Isso é muito comum. Isso acontece diuturnamente, e nem por isso há uma mobilização pelo controle de conteúdo
que é exibido. O canal Alucinerds, a gente, né, abraça essas causas, nós não fazemos nenhum tipo de discriminação, seja elas étnicas, seja elas de orientação sexual, seja elas com relação ao conteúdo. Isso é ato de ditadura, isso é coisa que você via no nazismo, gente pegando e queimando livros, recolhendo livros, né, tentando controlar o pensamento. Nós sempre estamos do lado da liberdade, sobretudo das produções artísticas. Então esse canal vem se posicionar para a liberdade de expressão, justamente repudiando qualquer ato de censura. Conclamamos vocês que estão aí a não permitir o controle de nossas obras ao controle de pensamento. Hoje eles começam com obras que eles consideram justamente inadequadas por questões de orientação de gênero, e não se engane, daqui a pouco eles estarão banindo inclusive todas as publicações, todos os gibis por serem considerados como uma literatura inadequada. Isso, para quem pegou nos anos 80, já aconteceu. Nós já tivemos selos de controle de quadrinhos, nós já tivemos o público de RPG, já passou por isso, tendo seus livros, suas obras caçadas e proibidas. Isso é só o começo. Então não permitam que esse tipo de coisa, esse tipo de censura aconteça. Nós somos a favor da liberdade, hoje e sempre. Estamos vigilantes, estamos de olho e estaremos sempre contra esse tipo de atitude.